ao nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, com o livro Iniciação Espírita. Nós estamos vendo o capítulo Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas e nós estamos no tema Vocabulário. Então nós estamos aqui aprendendo com esses termos que a espiritualidade, junto a Kardec, vem nos instruir, como eram usados esses termos e a visão sobre o Espiritismo sobre esses determinados temas. Bom, dando sequência, ao nosso último estudo, nós vamos falar sobre intuição. Intuição, ele pede para a gente ver instinto, que é nato. Ele já explicou no vídeo anterior, que é aquilo que já vem do ser. Então, cada nós, cada espírito tem o seu próprio instinto, já é nato, Depois ele vem e fala sobre invisível. Ele fala que invisível era o nome que se dava a alguns espíritos, então as manifestações desses espíritos. Mas ele diz que não é uma boa colocação, porque a invisibilidade já é o estado normal do espírito, Então ele não poderia falar assim, a comunicação do invisível fulano, Não, ele já é um espírito, então os espíritos já são invisíveis, Tem os seus momentos ali, das manifestações, que pode estar em aparição, mas o espírito por si só, ele já é invisível. Então ele fala que não seria ideal colocar esse termo para denominar os espíritos. Aí ele vem nos dizer sobre invocação e evocação. Ele fala que, por mais que se utilize essas palavras, não é correto estar usando as duas com o mesmo sentido. Que ele fala que evocar é chamar. Então, o espírito ele sai do lugar dele e está evocando, está sendo direcionado para ele vir. A invocação é chamar a si ou em seu socorro, um ser superior e sobrenatural. Por exemplo, invocar a Deus. Então, que a gente não deve usar as duas com o mesmo significado. Então, quando um espírito ele é chamado para ele dar a sua psicografia, ele é evocado. Quando nós pedimos a instrução, nós pedimos a orientação, nós invocamos um ser sobrenatural, um ser superior a nós para nos orientar, certo? Então ele vem explicar essa diferença sobre invocação e evocação, E ele explica, que já desde da Bíblia, tem passagem, falando sobre a evocação, que era feita, e ele fala também que era proibido de se fazer, Então desde antes tinha as bruxas, os espíritos ruins que evocavam, e tudo mais. Mas ele já vem explicar justamente isso, o uso do termo invocação e evocação. Depois ele vem falar sobre lares, que ele vem pedir para a gente ver em Pênance. Depois a gente vai estar explicando sobre isso, E aí depois vem livre-arbítrio. Ele vem explicar sobre que a liberdade moral do homem é uma faculdade que ele tem da sua própria vontade, realizar os seus atos, Então, toda a nossa ação vai ter uma reação. E nós temos o livre-arbítrio sobre as nossas atitudes. Mas a gente tem que saber que o nosso livre-arbítrio, ele traz responsabilidade, que também vai trazer consequências, sejam boas ou sejam ruins, Aí ele vem falar sobre lucidez, que é a clarividência, a faculdade de ver sem os órgãos da visão, É uma faculdade, já inerente da alma e do espírito, que reside em todo o ser. E ele vem falar sobre a lucidez, que tem a parte da emancipação da alma, que você consegue ver ali os espíritos, por exemplo, no caso de uma pessoa que é sonâmbula, Então ela fala que a pessoa que é sonâmbula, ela está parte ali consciente, parte inconsciente, Então ela tem uma faculdade da lucidez, que ela consegue ali ver, ter atitudes, conversar com o espírito, porque ela está
uma parte consciente e uma parte inconsciente, né? E então ele vai explicar que seria isso, a lucidez, né? Que a gente consegue ver sem o auxílio dos órgãos da visão, que é no caso, por exemplo, quando a gente tem no nosso sono, quando a gente dorme, né? Nós já explicamos sobre isso, que o nosso espírito, ele está preso por um cordão fluídico, que ele consegue, então, ir para outros lugares, né? Ir estudar, ir auxiliar, ir trabalhar, encontrar com pessoas. E aí, quando a gente acorda, que o espírito volta, né, para o nosso corpo carnal, a gente lembra, às vezes, dos nossos sonhos, e a gente lembra que a gente sonhou com um ente querido, que já foi. Então, a gente tem essa parte da lucidez, que a gente conseguir ver sem os órgãos da visão, sem os olhos, né? Depois ele vai falar sobre magia e mago, né? Acreditava-se magia e os magos, que eram todos aqueles seres que eles faziam, né? É a ciência dos sábios, né? Que é aqueles seres que faziam algo sobrenatural, algo que não era normal, né? Então, aqueles que tinham um poder a mais. E aí, como se tinha aquelas pessoas que faziam charlatanismo, acabavam prejudicando esses que eram tidos sábios, né, que trabalhavam pela ciência em busca do bem, acabavam prejudicando esses outros. Por quê? Era falso, né? Então vinha e faziam para poder usar disso daí, para usufruir financeiramente, né? Então acabou prejudicando aqueles que tinham realmente esse dom. E aí sabe que hoje com o estudo do espiritismo, que nada mais era que esses magos, que eles já tinham uma intuição, que eles já tinham o auxílio da espiritualidade, que auxiliavam eles nas suas manifestações, que auxiliavam eles ali nos desenvolvimentos, né? E nada mais é do que já os próprios espíritos, né? Mas por conta, né, mais uma vez, né, de usarem de má fé as coisas, acabou prejudicando, como a mesma situação quando aconteceu com as mesas girantes, né? Os espíritos se manifestavam, outros foram fazer isso para teatro, para poder divertimento, né? Aí ele vai explicar sobre o magnetismo animal. E ele vem falar que o magnetismo animal, ele pode ser definido como a ação recíproca sobre dois seres. Então, por exemplo, eu sou mãe de pet, né? E a gente tem os animaizinhos que a gente cuida. Então, a gente tem ali, ele tem um magnetismo, que ele é plano fluido magnético, que é aquela afinidade que você tem. Então, às vezes, dentro de uma mesma casa, você vai ter várias pessoas, só que ele vai ter aquele que ele tem mais afinidade, que ele se sente mais protegido, que a hora que ele precisa, ele vai socorrer aquele lá. Então, vai pedir socorro para aquele próximo ali, né, aquele tutor que ele tem da casa, por conta desse fluido magnético que tem entre eles, né, o humano e o animal. O magnetizador e o magnetista, ele vem falar que são adeptos do magnetismo, né, que creem nesses efeitos. E ele vem falar que o magnetizador é o prático, que é o que exerce, e o magnetista é o teórico, né? E ele explica que o magnetizador, ele não tem como ele não ser magnetista, mas não necessariamente o magnetista precisa ser o magnetizador. Nossa, que trava-línguas, não? E depois vem uma palavra manes, né? Ele vem trazer que, pela mitologia romana antiga, né, era a alma, a sombra dos mortos. Era como eles definiam os espíritos antigamente, daqueles que já tinham morrido, né? Aqueles que já tinham desencarnado, usando o termo correto, perdão. E depois a última parte que nós vamos ver hoje é sobre manifestação. Ele vem falar que a manifestação é como o espírito se revela e que ela é subdividida em alguns itens, né? Que são aquelas ocultas, que não tem nada de ostensíveis, que ele só age pelo pensamento. As patentes, né? Que são apreciadas pelos sentidos, né? Então, a pessoa sente a presença ali da pessoa, né? Ela tem o que ela está sentindo, o espírito passa para o médium o que ela está sentindo.
Aí tem as físicas, né, que se produz por fenômenos materiais, que era o caso quando se tinha as batidas, as mesas girantes, né, por ruídos e tudo mais. As inteligentes, que é as que revelam pelo pensamento também, então aquelas que são comunicações para instrução. As espontâneas, elas são independentes da vontade e ocorrem sem nenhum espírito ser chamado. Então não tem uma evocação para o espírito vir e dar a sua manifestação. O espírito, ele faz a manifestação dele sem ele ter sido convidado, evocado. E as provocadas é quando são efeitos da vontade, o desejo de uma evocação. Então essa é ao contrário, né? Ela vem, então o espírito ele é evocado, ele é convidado para ele estar ali. E as aparentes é quando o espírito se faz visível, né? É aquela que ele está se manifestando ali, então o médium tem a oportunidade de estar vendo esse espírito ali, né? Então pela sua capacidade, né, do seu grau da sua mediunidade, da visão, ele consegue então ver esse espírito. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, né? São palavras diferentes, né? Por exemplo, manes, eu nunca tinha ouvido falar, mas nada mais é do que o termo que eles usavam, né? E sobre o magnetismo animal, a gente sabe que tem afinidade, mas eu também não tinha essa consciência. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Nós temos vídeo todos os dias nas nossas redes sociais para nos instruir, para nos orientar, que a espiritualidade está aí trazendo sempre conhecimento para o nosso melhoramento. Agora vai do nosso livre-arbítrio, como nós vemos hoje, estudar, interiorizar e colocar em prática. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez,